pessoal, mais uma Semana de Viva Bem, falando sobre ciência, sobre empreendedorismo e sobre tudo aquilo que faz da mulher ter voz, vez, espaço e possibilidade. Pois enquanto não houverem oportunidades mais justas, as possibilidades também não serão justas. Mas é pensando nisso que a mulher tem força, garra, inteligência, criatividade e poder transformador das adversidades. E para falar sobre educação, sobre docência, eu quero chamar ela, que é professora, empreendedora, gestora educacional, é de outra cidade, mas conquistou o coração de todos que fazem parte do município de Quixeramobim. E com vocês, a nossa querida Valécia Carvalho. Olha, vamos entrando. Seja bem-vinda. Vamos sentando. Por que professora e não advogada e não médica? Eita, que pergunta difícil. A primeira pergunta. Boa tarde, boa noite, bom dia. Olha, na verdade, o meu primeiro sonho não era ser professora, né? A gente, sendo bem sincera. Eu gosto de falar quando eu vou para algum desses momentos que a gente pode ser um pouco, né? Agora eu vou estar na persona Valécia, além das funções e profissões. Eu gosto de falar que a educação ela me escolheu e me salvou em um certo ponto da minha vida. Por quê? Na verdade, eu tinha muito aquela projeção do sonho familiar. Então, o que eu vou ser? Aí os pais, não, o filho tem que ser isso e aquilo. E, para mim, realmente, foi colocado que o ideal de profissão seria ser médica. E aí eu vim de uma família que realmente tem uma representação de que lutou para estar onde estava, todo mundo tem muita questão da resiliência. E tem uma história engraçada, porque o meu pai não é cearense, ele veio de Santa Catarina e conheceu a minha mãe em Camusim, Ceará, que eu sou cearense, gente, apesar do pessoal achar que eu não sou, porque vim parar aqui em Quixeramobim, e todo mundo, não, a professora é de fora, eu não. Sou cearense, gosto muito de falar isso, mas realmente eu me permiti ir para outro estado, ter outras oportunidades, como você bem falou no começo, né? A gente tem que abrir, às vezes, quebrar alguns paradigmas, digamos assim. E nesse meu caminhar, se eu puder ser bem direta, eu sempre fui muito opiniosa, apesar de fazer tudo que a família queria. E meu pai chegou para mim e falou, Valécia, com 15 anos, o que você quer de 15 anos? E tinha muito aquela cultura, né, de fazer uma festa de debutante, enfim. E aí eu virei para ele e disse que queria estudar fora, porque na época em Camusim só tinha até o ensino fundamental e você tinha que sair de lá para fazer o científico, que apesar de tudo eu ainda peguei essa transição do ensino médio. Tem essa carinha, gente, mas já tem uma certa idade. E aí nessa brincadeira ele aceitou, né? Porque no começo ele levou um baque, eu com 15 anos não quero morar fora, pai, não quero ficar em Camusim, né? E aí ele me permitiu estudar em Sobral. Mas como eu falei no início, minha família tem essa característica de conquistar as coisas, ele virou para mim, eu tinha que provar que merecia estar lá. Então, eu fui sempre aquele aluno que se esforçava muito. Então, eu ganhei uma bolsa de estudo no Luciano Feijão, na época, em Sobral. E depois eu consegui uma no Farias Brito, mas já em Fortaleza, porque na época não tinha ainda o Farias Brito em Sobral. E quando eu estava nessa transição, achando assim, não, agora é só, né, fazer e tal, fiz, na época, o UFC, passei na primeira fase de medicina, mas na segunda fase meu pai infartou. E aí eu não pude mais ficar em Fortaleza na época, apesar de ter eu era daqueles FB Med, que eu acho que ainda é assim, e tinha um valor de bolsa para estudar lá. Mas aí não dava para ficar, enfim, a família mudou, assim, no caso, a estrutura familiar. E aí eu tive que tomar, né, uma decisão nova. E nessa de voltar para casa, teve todo aquele momento, adolescente ainda, enfim. E, infelizmente, meu pai, anos depois, chegou a falecer. E nessa, perto de Camusim, existe uma cidade chamada Parnaíba, que é Piauí já. Mas é mais próximo, alguns quilômetros, que Sobral. E, na época, vou ser bem sincera, o custo de vida lá era muito menor do que Sobral. Porque eu pensei em voltar para Sobral, que era mais perto de Camusim, né? Só que lá, na época, não tinha medicina. E aí eu acabei fazendo um outro curso no ensino superior, na Federal do Piauí, que na época, não vou fazer e tal. Eu tive um irmão que me influenciou um pouco na escolha, que ele mora no Pará e lá tem
É uma área bem que ganha bem dentro dessa visão, mas aqui é nova na nossa região, que é a biomedicina. Apesar de não ter nada a ver as pessoas acharem que tem, mas não tem. A gente é mais voltada para a área laboratorial e diagnóstico, dependendo de outras especializações. E acabei fazendo o curso na Federal de lá. Só que, quando eu concluí o curso, a formação de base é você realmente ficar na parte diagnóstica, dentro de um laboratório. E eu sempre gostei muito do contato com pessoas, que talvez no outro curso me projetava isso, do cuidar, né? E aí eu inventei de fazer mestrado. Aí nessa eu me encontrei em sala de aula, de verdade, foi essa a minha história. E aí não parei, eu emendei com o doutorado, parei agora recente, porque eu pensei em continuar, mas eu tive que dar uma pausa, porque a gente que emenda um pouco tudo, né? Acho que você bem sabe, dá uma sobrecarga. Acho que nós mulheres, que é o contexto do teu programa, a gente já é multifunções socialmente, se a gente for bem sincero. Então, houve uma certa sobrecarga, eu tive que, não, tenho que respirar agora e ter uma meta um pouco mais geracional, até mesmo para a minha carreira. E quem sabe, no futuro, eu faço o pós-doc, que é algo que ainda está ali, guardadinho, mas mantenho o contato, né, com o laboratório a qual eu tenho todo esse apreço científico. Era das mulheres na ciência lá e ainda tenho esse contato, mas comecei, digamos, sair da caixinha. Não, vou para. Quando veio a oportunidade de vir para Quixeramobim, muita gente disse que era loucura, gente. Mas eu imaginei, não, vou conhecer, vou me permitir. Vai que eu me encontre. Então, eu sou muito aquela de, pelo menos, sentir as coisas para decidir. Então, isso faz muito parte da minha história. Desculpa, gente, se eu tiver alongado. E deu tudo certo, Valécia. Deus, me conta uma estamos coisa. Aqui. Quais lições você aprendeu à frente da docência e que você nunca mais vai esquecer? Olha, bem que o teu programa ele é bem assim, né? De tocar, gente. Se eu colocar aqui mesmo questão pessoal, eu acho que é algo bem debatido hoje em dia, essa questão da neurodiversidade. Por quê? Dentro da minha formação também da pós, eu fui para neuro. Então, o meu doutorado mesmo ele é em neurociências, só que aplicada à saúde mesmo, de auxílio diagnóstico, né, que volta um pouco para a minha área de formação. Então, eu trabalhava muito com pessoas com Parkinson. Auxílio diagnóstico para essas pessoas, até porque é uma doença neurodegenerativa ainda muito complexa de se tratar e acompanhar. E, mais à frente, que a gente acho que vai acabar indo para esse lado, eu também fui para um outro caminho e comecei a empreender também nisso. Foi para esse olhar de tentar aliviar essa dor. Foi o que mais me tocou. Isso foi na pesquisa. Agora, em sala de aula, o olhar foi muito mais de compreender realmente como que é incluir o aluno. Porque quando a gente está no ensino de base, né, no ensino fundamental, acho que a gente vê hoje essa fala do preparo do neuroaprendizado voltado para o desenvolvimento, para a evolução da criança. Quando a gente vai para o ensino superior, que a gente tem como adulto, né? Ali não é mais nem adolescente, já são adultos fazendo suas escolhas, traçando suas metas e caminhos. Só que muita gente chega lá e não sabe que é neurodiverso. Muita gente chega naquele momento e também se encontra perdido porque não foi acolhido da forma correta no passado, enfim. E isso me despertou muito no pessoal. Por quê? Porque foi lá que eu percebi que eu era neurodiversa. Porque, na minha época, na infância, eu só era criança curiosa e agitada. E, na fase adulta, eu fui descobrindo que não. Tem algumas questões que realmente me encaixam em alguns olhares que hoje são falados, né, e que a gente deve falar cada vez mais, e que, na verdade, não é ao meu ver, não é um lugar de rótulo e de limitação, mas sim de permitir que você simplesmente corte essas amarras e voe. Então, eu permito que os meus alunos não tenham medo de se permitir, de voar mesmo. É muito o meu eu, né, do que eu aprendi na minha história. Eu me encontrei em sala de aula vendo isso também, esse reflexo. O que o seu eu do presente diria para o seu eu do passado? Minha gente, quantos desafios, né? Olha, para não ter medo. Acho que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça agora. Mas, sim, eu cheguei a ter muito medo de
como eu iria, né, traçar essa trajetória, digamos assim. Até porque a gente traça a meta, mas a gente não sabe se a meta vai ser alcançada, né? Chegou um momento que eu fiquei, será que eu estou no caminho certo? Será realmente que eu deveria fazer mestrado? Porque eu vi os colegas também que seguiram a minha área indo, né? É algo que eu me destaquei também nessa parte da academia quanto formação. Teve áreas que eu fiquei apaixonada de continuar, mas teve um momento que eu acho que algo lá dentro, que a gente gosta de falar que é a nossa criança interior, eu quis abraçá-la. Tinha algo faltando mesmo. Então, nesse olhar, eu preferi me ouvir e percebi que era o caminho certo. Mas, lógico que essa percepção ela traz um certo medo. Então, pediria para ela ter menos medo, digamos. Eu queria que você olhasse para aquela câmera Tá. e deixasse uma mensagem para um jovem que sonha em ingressar na universidade, mas que ainda está no ensino médio, com muitas dúvidas, e ENEM, vestibular, e muita coisa para fazer, e está supervisionado, as escolas profissionais de tempo integral, por exemplo. Eu queria que você deixasse uma mensagem tendo em vista a experiência de vida que você teve, tudo que você compreende do que é ser jovem, do que é alcançar sonhos, do que é traçar metas. Tá bem. Olha, se eu puder deixar uma mensagem para tocá-los, seria realmente não ter medo e ouvir o interior de vocês. Vocês procurarem um lugar tranquilo, tentarem se centrar e perguntar o que me faz feliz. O que realmente me acolhe, o que me abraça, qual é o caminho que eu quero alcançar daqui 5 anos. Parece uma pergunta simples, mas não é tão simples assim. E quando a gente acolhe com verdade o que somos, a gente consegue traçar essa meta ou traçar esse caminho, né, essa trajetória de uma forma mais leve. Difícil tá, gente? Aí vocês vão ter que sentar um pouquinho a bundinha aí para estudar, quebrar um pouquinho a cabeça, mas saibam que vocês estão hoje projetando. Mudando radicalmente o assunto, qual era a sua disciplina favorita na escola? Na escola? Sim. Eita, realmente. Olha, por incrível que pareça, eu gostava muito de história, né? Porque não tem muito a ver com a área quando segue. Mas eu gostava muito de ciência, né? Que vai para biologia, química depois. Mas eu sempre gostei de história. Eu sempre tinha um pé, na verdade, eu fiz teste vocacional. Não sei se hoje em dia o pessoal faz, né? Porque mudou um pouco o estilo da gente, enfim, dentro da trajetória. Mas quando eu fiz, deu empate na área da saúde e na área do direito. Aí tu começou, seria advogada ou médica? Chegou, eu olhei para ti assim, eita, será que ela soube de algo? Não, soube de nada, só intuição. Pois foi, eu tinha um pezinho ali na humanas, eu sempre tive um pezinho na humanas. Tanto que muita gente pensou que eu ia fazer psicologia, que na verdade foi até a formação da minha irmã mais nova, que eu apoiei muito que ela seguisse essa formação, onde ela também se encontrou bastante, que é também uma área que eu admiro bastante. Talvez pela neuro, né, acabei indo um pouquinho para o comportamental, enfim. Muito bem. Se você pudesse, por uma hora, é um desafio agora, ser um animal, qual animal você seria? Um animal? Acho que uma águia. Por quê? Eu acho que a águia ela tem um olhar mais amplo, mas quando ela traça uma meta, ela é extremamente objetiva, né? Tem até uns vídeos bem interessantes que quando ela está sendo treinada, ela vai no alvo, e eu acho que é muito essa característica que eu fui moldando, né? Quando eu fui dar o recado. Fácil não foi, eu tive medo, tive os meus desafios, mas hoje eu gosto de olhar para as coisas de uma forma mais alcançável. Eu acho que muitas vezes a gente coloca uns obstáculos um pouco maiores do que eles realmente são. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que todas nós, eu vou colocar sempre nós, tá, gente? Porque sim, nós mulheres temos muitas vezes que ter mais de um emprego, e família, e atividades de casa. A maioria concilia casa com trabalho fora, enfim. E a nossa cultura já traz essa cobrança muito maior. Então, eu acho que a águia ela projeta muito mais esse direcionado objetivo.
E é com essa reflexão muito profunda que encerramos o primeiro bloco do Viva Bem, mas daqui a pouquinho estamos de volta com mais Valécia Carvalho, com mais Viva Bem e com mais reflexões profundas, porque refletir profundamente é também viver bem. Até daqui a pouco. A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60, que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny. Com um piscar de olhos e um balançar de cabeça, Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisanet. Matando a saudade com você. Sertão é acreditar que vai chover. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota a fibra, vem pra Brisanet, é mais que rápida, é voada! Sistema Maior de Comunicação, orgulho de ser do Ceará. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira. Aqui, todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalque Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalque, venha fazer parte do nosso time. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem, recebendo a nossa querida professora, empreendedora, cientista, muito estudiosa, gestora educacional, a mulher multifunções, como ela já falou anteriormente. Mas vamos falar de formação. Formação acadêmica, Sim. depois o mestrado e doutorado. Qual sua área de atuação? Vamos conhecer um pouco da Valécia nesse sentido. Tá bem. De graduação, eu sou biomédica. Dentro da biomedicina, eu me encontrei muito nessa parte da pesquisa, realmente. Eu acho que isso também me puxou um pouco. Mas o sala de aula, como eu contei no início, foi um pouco após. E quando eu decidi realmente fazer mestrado, entre as linhas, eu acabei me puxando um pouquinho ao lado comportamental. Então, eu fui para a neurociência já de cara. Dentro desse olhar da neurociência, eu trabalhei... Aí entra uma área...
trazendo já para vocês que tiverem interesse, até porque a gente às vezes pensa de uma forma um pouco limitada também nas pós, né? E a linha que eu segui, ela é multidisciplinar. Então, os meus colegas são de outras áreas. Os meus ex-orientadores, por exemplo, eles eram doutores, mas a formação de base em fisioterapia. E quando eles puxaram muito com esse olhar da neurociência aplicado inicialmente no mestrado para o movimento. Então, eu tinha uma associação do que acontecia no cérebro, né, principalmente na parte central com o movimento propriamente, né, até de recuperação do movimento, né, reabilitação. E, pós isso, eu uni a minha área, que eu estava falando de base, que entra a parte laboratorial, de pesquisa mais aprofundada no laboratório, com uma doença específica que a gente acabou direcionando pelo laboratório também, né? Que era uma área que a gente atuava em conjunto, que é a doença de Parkinson. Então, no doutorado, que muitas vezes a proposta é você desenvolver um novo método, um novo produto, algo que ainda não está, né? Ainda não é conhecido, uma nova estratégia, enfim, eu fui para o auxílio diagnóstico de pessoas com doença de Parkinson, voltado para se eu for colocar, a grosso modo, neuroquímica. Então, eu ainda utilizei 2 outras áreas, biotecnologia, neurociências, e tive que colocar um pouco de eletroquímica, que é o que a gente aprende lá no ensino médio das pilhas. É muito aquilo ali da base mesmo, só que no simplificado você consegue, sim, dissociar uma molécula também dentro daquela teoria de oxirredução. Então, eu consegui unir, digamos assim, todas essas expertises e aí concluí o doutorado. O pós-doc, que na verdade eu já tenho um olhar mais ou menos, é continuar. Só que veio uma outra possibilidade. Há um pouco mais de um ano atrás, mais ou menos, o Sebrae, que inclusive eu já conheci o pessoal do Sebrae daqui, que são maravilhosos, lançaram um programa, que ano passado foi o primeiro, então esse ano já vai ter a segunda versão, que também é voltado não só para o ensino superior, pode ser qualquer empreendedor, mas que tem esse olhar também aplicado da tecnologia na academia, por exemplo, ou na educação, na saúde, enfim, que é o Startup Nordeste. E o Startup Nordeste, lançado pelo Sebrae, trouxe essa possibilidade de transformar uma ideia em um negócio. Então, eu comecei a empreender aí. Quando eu defendi o doutorado, que eu defendi há 2 anos, passou um tempo, já estava começando a trabalhar essas questões de se continuava ou não, e teve essa possibilidade. E aí você faz uma série de etapas, né, uma seleção mesmo. A cada etapa a gente foi desenvolvendo mais um pouco a visão do produto e a gente passou, né? No caso, eu tive que montar uma equipe, até porque hoje é uma empresa, que foram com outros cientistas que eu tive contato. E nesse nosso montar, a gente já está no 2º edital, que é o Centelha, que também, no caso do Centelha, ele não é só Nordeste, ele vai além, mas a gente está pelo Centelha Piauí, da região de lá. Mas também tem aqui no Ceará, ele abrange Roraima, em outros estados também. Enfim, então é uma conexão maior que é para startups, que é para essa visão de empreendedorismo, para você tirar, digamos, no meu caso, da tese um produto, para a sociedade conhecer o que a gente faz, porque imagina, a gente passa tanto tempo pesquisando, aí eu defendo, a minha tese vai estar ali no acervo, vou falar sobre isso com muito orgulho e tal, mas cadê o diferencial social? Então, isso me tocou muito. Por isso que quando, no outro bloco, você me perguntou sobre o que me tocou em sala de aula, mas na pesquisa o que me tocou foi quando uma vez eu fui atender um paciente com Parkinson, um senhor, e na hora que ele percebeu que aquilo era sério, ele era tão disposto, tão disponível, a família pediu para conversar comigo, como é que está o andamento do estudo, a gente quer continuar participando. Então, quando a gente viu o brilho no olhar de uma esperança, aquilo ali mexeu tanto comigo que eu saí meio que emocionada dessas coletas, sabe? Então, isso fez eu realmente pensar, eu não vou deixar mais a tese na gaveta. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Aí veio a questão do Sebrae. E você fez essa junção e abriu possibilidades? Foi. Na época, como a gente precisava, o Sebrae ele pega muito a visão de... Porque a startup ela tem que empreender com tecnologia, né? O diferencial para um empreendedor tradicional, que vai abrir sua loja, enfim,
a ideia é outra. É muito colocado os unicórnios como o Uber, como o Nubank. O que é o diferencial deles? É um banco, mas é digital. É um táxi, digamos, né? É um meio de transporte, mas ele te possibilita digitalmente chamar e ter o controle de quem é, enfim, você não fica num ponto de táxi esperando. Então, esse lado do olhar da tecnologia para facilitar a nossa vida, eu tive que ter só essa ideia de unir cabeças, digamos assim, que se somassem tanto em valores como em áreas. Então, por exemplo, eu sou biomédica, fico nessa parte laboratorial e tenho essa construção de formação. Aí eu tenho também um fisioterapeuta neurofuncional também doutor, que é clínico, então ele atende esses pacientes, reabilita. Eu tenho um TI que está defendendo o doutorado daqui a um mês, que desenvolve a minha IA, porque tem inteligência artificial também na nossa aplicação, entre outras tecnologias, para entregar esse produto que vai facilitar a vida desse paciente com Parkinson. Então o que para a gente, digamos, traz a felicidade? É perceber que eu faço algo que aquela pessoa se sinta acolhida para, no outro dia, ver a melhora ao levantar da cama, a fazer as suas atividades diárias, porque o Parkinson ele ainda não tem cura. Ele é progressivo, o que afeta a qualidade de vida dele. É como ele vive com isso. E a família é muito mais afetada ou tão quanto. Porque quem é o cuidador principal? Com o tempo, né, de que se escala, que é progressivo do Parkinson, vai ser a família. Vai ser quem mora com aquelas pessoas. Mesmo que ela contrate alguém, o filho, se morar com o neto, a filha, enfim. A família ela se torna cuidadora, né, cuidador também. Então, a gente ouve muito na fala dele sobre isso. Realmente você tem um olhar diferente quando você nos escuta. Não escuta só o meu pai, a minha avó, a minha mãe, enfim. Por quê? Porque a gente também sofre com essa doença. Não é só quem é portador, né? Enfim, então acaba que foi essa virada de chave para escolher, né? Porque também teve um momento do medo, como eu estava falando, será que isso vai dar certo? Mas foi a virada de chave. E é muito interessante que a medicina, assim como, por exemplo, a letras de língua portuguesa, que eu sou formada em língua portuguesa, tem várias ramificações. A biomedicina, a medicina, a psicologia tem várias ramificações. Sim. E você fez as suas escolhas. E uma coisa interessante, que eu vou perguntar bem diretamente. Talvez você já tenha falado de forma indireta. Sim. Por que escolheu tratar, se aprofundar, direcionar seus estudos para o Parkinson? Eita, difícil. Mas eu sempre tive uma facilidade de lidar com idosos. Não sei te explicar. E também eu gosto mesmo. É algo que me atrai. Até as pessoas que convivem comigo brincam assim, se tiver uma idosa aqui e ela me der uma entrada, eu estou ali sentando com ela, perguntando como é que ela aborda, como é que é os netos dela, e ela vai conversar, enfim. Então, eu sempre tive muito esse cuidado, esse zelo pela senescência, né, que é o que a gente chama do envelhecimento. E isso sempre me despertou muita curiosidade do processo, porque isso dentro da neuro também é colocado desde como que vai ser o desenvolvimento do aprendizado, mas como é que é o declínio disso tudo, né? Que é assustador. Talvez esse medo me atraia, né? Porque, imagina, você está aqui no auge da sua vida, isso não lhe assegura não ter uma doença neurodegenerativa. Então, é algo que pode também te acometer. A gente tem, por exemplo, um paciente que ele tem o Parkinson precoce. Ele começou a ter com 35 anos. E ele era muito... Ele é ainda, tá? Não estou limitando, mas na visão da perspectiva dele mesmo, muito ativo, porque além do trabalho dele, que ele é até policial, vai ser afastado agora, ele era marceneiro, porque ele adorava fazer móveis assim, por isso que eu lembrei também. Ele surfava, ele tocava 3 instrumentos, ele tinha várias habilidades, digamos, que tem que ter um domínio muito grande. Então, a doença tirou isso dele. E é muito... A gente vê aquele olhar assustado, sabe? É isso que foi me atraindo. E o idoso, ele já vai tendo isso. Pode ver, quando você tem aquela vovozinha que é bem característica, ela olha para o neto dela com um zelo de cuidado, mas, ao mesmo tempo, é com aquele olhar. Quanto tempo eu vou estar aqui? Por quanto tempo mais eu vou estar com o meu neto? Por isso que a gente brinca que o avô ele cede mais para o neto, mas é aquela ideia do carinho. Eu acho que eles têm muito essa ideia do tempo, né, que ele é finito.
E recentemente eu passei também por um processo desse e fui despertando cada vez mais. Então isso me chamou muito a atenção de acolher esse público. Aí acabou que acho que eles que me escolheram, não foi nem tanto eu. Deu para entender com certeza. Eu acho que Obrigada. a pesquisa científica ela é muito de essência e dialoga muito com a nossa ideologia, com aquilo que eu acredito. Eu, por exemplo, à frente da universidade, eu amava na questão da literatura popular, especificamente a literatura de cordel. Eu então, acho tão lindo literatura de cordel. É uma coisa que eu busco esse aprofundamento. Então, você tem seus motivos e muitas vezes você... eu não faço nem ideia, mas dialoga com a sua essência, com aquilo que você acredita, com o que você gosta. Isso é ciência, né? E eu queria que você deixasse outra mensagem. Ai, meu Deus. Mulheres cientistas. Com tudo que nós vivemos, com as 20.000,9 funções, qual mensagem você deixa para mulheres cientistas, independente da área de atuação? Sim, verdade. Gente, é muito multi, né? Esse universo, a gente às vezes acha que ciência é muito voltada para a saúde, né? Talvez por eu ter tido essa formação, antes eu tinha esse olhar, mas não, como eu vejo nos seus outros quadros, pode ter N outras possibilidades, desde ambiental, agrária. Agora, recente, está uma crescente das startups, e aqui na micro-região de vocês, da gente, né, que hoje eu já me coloco nesse olhar, tem ideias inovadoras para o turismo, para a agrária, e há polos de tecnologia vindo para cá por isso. Então, isso chama muito a atenção do quanto a gente pode fazer a diferença também socialmente, né, dando oportunidades. Então, se eu fosse muito voltado para esse olhar, de dar uma reflexão, uma chamada para essas mulheres, gente, multifunções já somos. Não adianta a gente fugir disso. Eu acho que a gente tem que construir mesmo essa... Nós temos que dar as mãos, não tem como, nos apoiar, derrubar um pouco essa cultura que a gente tem que competir, porque existe muito, acho que ela é muito mais forte entre nós mulheres, até porque a gente está conquistando as coisas agora, então ainda é limitado para a gente algumas vagas, algumas funções e ações, enfim. Então, nós seremos mais fortes unidas. E na ciência isso também é muito verdade. De onde eu vinha, eu participava do grupo de mulheres na ciência e a gente tinha algumas regras. Por exemplo, vou montar uma banca, por que a gente não chama só bancas mulheres? Vamos excluir os homens? Não, mas vamos dar preferência. Até porque dentro do meio acadêmico, hoje somos maiorias no início da formação de carreira. Temos mais mulheres se informando, temos mais mulheres conquistando, mas quando a gente vê aquela pessoa que continua a carreira acadêmica e científica, a maioria ainda são de homens. Se eu não me engano, que foi o mundial da taxa que saiu da ONU, nós somos ainda 28% mundialmente de mulheres cientistas. E isso aí, cada um dos países com suas características próprias, mas ainda é muito pequena a representatividade. Então, esse apoio é fundamental. Tenho também uma conhecida maravilhosa na área cientista, mas convido fulano. Por que eu não dou oportunidade para ela também agregar essa banca? Ou fazer um 50-50, né? Ter uma igualdade real aqui. Então, eu acho que isso ainda é muito forte. A maioria das bancas que eu participo, a maioria eu sou a única mulher, na maioria das vezes. Recente é que eu participei com uma colega. Então, acaba que a gente sente ainda muito esse olhar. E isso eu não estou falando, por exemplo, banca de TCC, que é o da graduação da conquista, mas quando a gente vai para o mestrado e doutorado, a maioria são homens. Então, gente, vamos primeiro se apoiar, desde a formação acadêmica. Façam grupos de mulheres dentro da AIES de vocês, das faculdades, universidades. Quero fazer um grupo de estudo de mulheres e meninas na ciência. E 11 de fevereiro é o Dia Mundial de Mulheres e Meninas na Ciência. Então, esse mês já é marcado com isso, então eu peço para vocês tenham mais essa representatividade. Quando saírem, se continuarem essa representatividade no mestrado, no doutorado, nas pós que vocês forem, até porque os alunos escutam vocês. Eu sempre gosto de, nas minhas aulas, trazer um pouquinho, quando há esse espaço, do que eu acredito de valores que eu posso passar para esses meninos, para esses alunos, para essas meninas, para essas alunas dentro de sala de aula. Então,
se vocês quiserem seguir essa trajetória, né, não tenham medo e se abracem mais, se apoiem, porque eu acho que a gente pode sim fazer a diferença, a gente pode mudar muita coisa. E ficamos por aqui, agradecendo a super participação da professora Valécia. Obrigada. E daqui a pouco nós temos mais uma super entrevista. Até já. Obrigada. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada! Oi, minha filha, desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai Vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra. Como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia? Sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ele acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. Pessoal, estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem. Eu acho que vocês já puderam perceber que a temática de hoje é saúde. Aquela saúde que envolve o bem-estar, que envolve a percepção sobre si mesmo e sobre o mundo. No primeiro momento, vocês conheceram um pouco da trajetória da biomédica Valécia, que ela é professora da Unic. E agora, vocês vão conseguir ser encantados por um profissional super competente. Ele é criativo, ele é inteligente, ele é determinado, muito perseverante e vem aí mostrando o poder da transformação de realidades por meio da escola pública, né? Mas o nosso foco, claro, gente, é falar de medicina. Ele que é médico radiologista e que vem diretamente da cidade de Quixadá,
Com vocês, Geibson Lopes. Bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Tudo bem, vamos sentar. Todo meu. Por que medicina e não docência? Os professores agora estão dizendo, Não, docência porque eu não tenho mestrado ainda, mas é o meu sonho. É sério? Olha aí, rapaz. Eu acredito que eu vou ser mais feliz ainda, mais completo ainda na minha profissão, quando eu puder ser professor. É sério mesmo? É. Foi aluno de escola pública? Fui aluno de escola Se pública. você pudesse defender a escola pública agora com poucas palavras, quais palavras você usaria? Cara, eu acho que a escola pública é ela quem sustenta, né, a educação do país, porque a grande maioria das pessoas acessam a educação através da escola pública, né? Então, eu acho que a escola pública, em todos os âmbitos da atenção da educação primária, ensino médio ou ensino superior, elas merecem muita atenção, né, do governo, porque é o que a grande maioria das pessoas acessa, né? A minoria das pessoas tem acesso à educação privada, né? No nosso país e na nossa região, inclusive, que é um local relativamente pobre, né, o Nordeste. Então, eu defendo com unhas e dentes. Eu estudei em escola pública no meu ensino médio, fiz faculdade e fiz residência, né, minha pós-graduação, tanto a minha graduação como a minha pós-graduação na UFC. Então, eu sou de educação pública total, assim, eu defendo com unhas e dentes. Se você pudesse deixar uma mensagem, que isso é muito comum. Atualmente, nós temos a FACISC, né, que é a faculdade onde hoje o nosso estudante do Sertão Central ele pode realizar o sonho de cursar medicina. Hoje você, como médico formado, como uma pessoa que já tem muita experiência, como uma pessoa que continua aprendendo constantemente, deixa uma mensagem para aquele jovem que sonha com medicina, mas por inúmeros fatores ele vê mais obstáculos do que possibilidades. Vem a questão da comparação, muitas vezes, vem a questão socioemocional, vem a questão da autocobrança, que a gente sabe que isso é muito comum, mas eu queria que você, que foi aluno de escola pública e se formou em universidade pública e de qualidade, vale destacar isso, deixar sua mensagem para esses jovens. Eu acho que assim, o que a gente merece mais frisar é que quando se vai escolher uma profissão, você não basta escolher aquilo que talvez te confira mais status ou te confira mais perspectiva financeira. Se você gosta daquela área, se é o seu sonho, né? Se você se identifica com aquilo, não vai ser um peso sair da sua casa todos os dias para trabalhar, porque você vai sair da sua casa feliz, você vai sair da sua casa realizado e você vai voltar para sua casa com a sensação de missão cumprida, né? Então eu acho que além de tudo, acima de tudo, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, porque a gente deixa a nossa casa, deixa a nossa família, deixa o nosso conforto, né? No conforto do nosso lar todos os dias para ir trabalhar. E todos os dias, né? E nós médicos, inclusive, trabalhamos em horários adversos, em ambientes adversos, muitas vezes fim de semana, feriado, né? Então, assim, você precisa pesar muito isso, né? Mas que, assim, aqueles que se sentem aptos, né, que se sentem vocacionados à medicina, assim, eu apesar de todos os obstáculos, né, que a gente vem enfrentando hoje, eu sugiro que nunca desistam, assim, eu dou muita força porque você vai estar fazendo aquilo que você ama, né, aquilo que você gosta, aquilo que você nasceu para fazer. A minha especialidade é radiologia e eu acredito que foi algo que eu entrei na medicina, não sabia que queria radiologia, né? Geralmente a gente não sonha em ser radiologista. É uma especialidade muito dos bastidores, né? As pessoas pensam em fazer coisas mais óbvias, cardiologia, neurologia, cirurgia. Mas a gente vai se descobrindo com o passar da graduação. Eu me descobri depois de formado, né? Que queria seguir pela radiologia. E a gente vai descobrindo as coisas com o passar do tempo mesmo. Nem sempre a gente tem resposta para tudo, né? Tem a ver com um pouco de paixão, não tem? Tem a ver. De identificação, de essência? Precisa. Por exemplo, eu sou formada em letras, por meio de universidade também pública, que é a UES, FECLESC em Quixadá, tenho muito orgulho, inclusive, de falar disso. E eu poderia debater sobre infinitos temas. Mas como a coisa acontece em sala de aula, sempre que eu ficava pensando, na graduação, eu dizia, como? Funções da linguagem, como? Escolas literárias, como?
executar. Então, eu pendi para esse lado da prática docente. E, atrelado a isso, a minha paixão que é a literatura de cordel. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Mas me conta uma coisa. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar daquele Gebson que era estudante de escola profissional, de escola pública. Rotina de estudos, como que você fazia, como que você fez, dicas que você dá sobre estudos. Quando eu fiz ensino médio na escola profissional, eu confesso que para mim era um desafio muito grande. Conseguir dar conta de estudar, né, as disciplinas do ensino médio e dar conta de estudar também a parte técnica, né, da escola, a parte do curso que a escola exigia. Então, eu confesso que isso era um desafio muito, assim, era um desafio grande para mim, acredito que é também para os outros alunos. E durante o ensino médio, eu realmente tentei focar no que eu queria. O que eu queria era a universidade. Então, o meu foco era no estudo das disciplinas da grade curricular normais, assim, português, matemática. Então, assim, eu confesso que eu realmente me dediquei muito mais a isso do que ao curso, né? Assim, eu deixo essa dica para os alunos de escola profissional que almejam a graduação. E realmente você precisa ter uma rotina. Eu acho que o estudo, não adianta você estudar algo ali na véspera ou virar à noite. Ou você precisa ter uma rotina, né? Assim como alguém que faz um exercício físico, assim como alguém que faz uma terapia, assim como alguém que faz qualquer outra coisa, você precisa ter uma rotina, né? Precisa ser algo todo dia um pouquinho, todo dia, né? Como se você regasse uma planta até ela virar uma árvore. Você não consegue fazer aquilo do dia para a noite, né? De uma vez só. Então, é rotina. Realmente precisa ter rotina. Qual era a sua disciplina favorita? Geografia. Olha só. E a disciplina que você tinha assim, ai meu Deus, será que... Educação física eu não gostava muito. Lá a gente tinha prova de educação física. E física, eu achava física meio... Acho que quase a maioria das pessoas, né? Acho que a grande maioria dos alunos. Física eu achava meio difícil também. Aí na medicina, quais foram as disciplinas que você conseguiu perceber isso daqui tem uma direta identificação com medicina? Durante a graduação, que você diz, né? Durante a graduação, incrivelmente, a gente passa por disciplinas que a gente não gosta também, né? Por disciplinas que a gente não se enxerga fazendo aquilo ou não tem tanto interesse por aquele tema. E eu tive algumas, acho que cardiologia eu não curti muito, apesar de que a gente tem que acabar vendo, né? Tem que estudar tudo. E já tem outras que a gente tem mais aptidão. Eu adorava neurologia, eu sempre gostei muito de neurologia. Pensei em fazer residência de neurologia. E gostava também muito de reumatologia, que é a parte que trata das doenças autoimunes, né? A área que trata de artrite reumatoide, lúpus, essas doenças mais relacionadas à autoimunidade. Mas a medicina é muito ampla. Ela é muito mais ampla do que o público em geral imagina, assim. A gente tem áreas muito diversas. Assim, é como se tivesse quase que espaço para todo mundo, porque eu acho que ela se enquadra nos mais diversos perfis profissionais, assim. Tem para todo gosto. Mitos e verdades sobre ser estudante de medicina. Estudante de medicina sai, estudante de medicina bebe, estudante de medicina fica de ressaca, estudante de medicina adoece. A verdade é que o estudante de medicina, ele está ali tentando dar conta de uma carga horária imensa, de um conteúdo imenso, condensado num pequeno semestre ali. Porque os semestres geralmente são muito curtos, é muita coisa para estudar, para aprender, para experienciar, né, ali naquele pouco tempo que você tem da faculdade, porque 6 anos ainda é pouco, né? Ainda não é suficiente para você. Precisaria, acho que, de várias vidas para você estudar a medicina inteira. Mas eu acho que o maior desafio do estudante de medicina é esse. É muita coisa para pouco tempo. O que faz você admirar a medicina? Como você fala, a gente percebe uma profunda admiração. O que te faz admirar? O que te fez admirar? Existe um médico em Fortaleza chamado Dr. Otto.
Ele é um dos médicos mais famosos do Brasil. Ele é um grande clínico, um dos clínicos mais famosos do Brasil. Quiçá o mais. E o Dr. Otto, ele tem uma frase, ele é muito pitoresco. Ele tem frases que vários médicos conhecem, né? Essas frases são bem conhecidas no meio médico. E ele tem uma frase que diz assim, o paciente... Não lembro se é exatamente assim, mas é algo assim, que o paciente, para que ele tenha sucesso no tratamento dele, né? Ele precisa de 3 grandes pilares. O diagnóstico e o diagnóstico. Então, assim, o que mais me encanta na medicina, acho que por isso eu fiz radiologia, sempre foi o diagnóstico. Porque se o paciente não tem um diagnóstico, se o médico assistente não tem um bom diagnóstico, um exame de qualidade, um exame físico de qualidade, um exame complementar de qualidade, fica muito difícil ser assertivo, né? E ser resolutivo para aquele paciente. Então, o que mais me encanta na medicina é descobrir a doença, descobrir o que o paciente tem. Em qual momento você já entrou no ensino médio dizendo eu vou ser médico, pai, eu vou ser médico? Não foi sonho de infância. Eu descobri no ensino médio mesmo. Assim, com o passar do tempo eu fui pensando e analisando, né? Eu já sabia que eu tinha uma certa aptidão pela parte de biológicas, mas no ensino médico eu decidi mesmo. Não foi sonho de criança, não. Mas deu certo. Se eu pedisse para você dizer profissionais da área da saúde, da área médica que te inspiram, você conseguiria dizer para mim? Profissionais médicos, profissionais de outras áreas. Profissionais médicos. Eu acho que eu não especifiquei normal, mas você já me conhece em casa e é isso. Profissionais médicos que me inspiram. Eu sou muito inspirado, como eu falei, pelo diagnóstico, né? O Dr. Otto é um grande clínico que reside em Fortaleza, já é mais idoso, já tem mais idade, ele foi assim, um grande pioneiro na parte de medicina interna, que elevou muito o grau de qualidade mesmo da assistência à saúde aqui no Ceará, né? Ele foi um dos pioneiros. O Dr. Otto fez residência no Sudeste, se não me engano, São Paulo, Rio de Janeiro, por ali. E aí ele voltou para o Ceará e ele e outros colegas conseguiram abrir residência de clínica médica aqui no Ceará, né? Então ele realmente foi um pioneiro. Eu o admiro muito, já tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história dele e eu admiro muito. E admiro também muito os médicos que foram meus staffs, né? Os meus chefes lá do hospital da UFC, onde eu fiz residência. Dr. Lindenberg, Dr. Franzé, que eram staffs que estavam ali sempre ao meu lado, sempre muito humildes e que sabiam muito, tinham uma carga de conhecimento muito grande, mas que sempre estavam ali ao meu lado e que às vezes se deparavam com o caso e perguntavam a minha opinião, que eu ficava assim, eles perguntavam, acho que de tão humildes, eles perguntam, e você, o que é que você acha desse caso, sabe? Eu acho que na medicina, principalmente na radiologia, você precisa de muita humildade, porque nós na radiologia, nós mexemos com todas as áreas, né? A gente tem um leque a radiologia, ela tem uma interseção com quase todas as áreas da medicina, né? Com quase todas as especialidades. Então, a gente precisa ter muita humildade de discutir caso, de pedir opinião, né? De pedir ajuda. Sempre tem um colega que vai saber mais de uma areazinha do que você. E é isso. Muito bem. O bate-papo está maravilhoso. Nós vamos para os intervalos comerciais e daqui a pouquinho nós voltamos. Com mais medicina, com mais saúde e com mais Gebson Lopes. Até lá. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Sertão é um sentimento de coletividade e pertencimento. É arte e cultura. Sertão é o nosso lugar. Uma jovem, um ring light
e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota a fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada! Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Que eu mais não quero ouvir. Sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Canudos FM 106,7. Aqui fica. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho, facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Volta com mais um momento super especial do programa Viva Bem, recebendo nesse exato momento o médico radiologista, olha, consegui dizer, hein? O querido Jebson Lopes, diretamente é natural de Quixadá, não é isso? Quixadá. E hoje mora em Quixeramobim. Mora em Quixeramobim. Pois vamos conhecer onde você atua, o que você faz, como funciona, qual sua área específica de atuação. Eu fiz residência no Hospital das Clínicas, da UFC de Fortaleza, e concluí recentemente radiologia, me mudei para Quixeramobim há pouco tempo, e hoje eu atuo principalmente na parte de ultrassonografia, atendo aqui no centro de Quixeramobim, numa clínica, e também trabalho no Hospital Regional do Sertão Central, no setor de radiologia. Assim, para a população leiga, acho que não sabe, né? O médico radiologista atua principalmente na parte de exames diagnósticos, na parte de exames complementares, né? Ultrassonografia, tomografia, ressonância, mamografia, raio-x. A gente mexe com toda essa parte de medicina diagnóstica, diagnóstico por imagem, né? E é uma área que só tem crescido, é uma área muito ampla e muito interessante. Muito, muito interessante. Há uma disparidade, eu não diria disparidade, mas a gente consegue perceber assim, diferenças na atuação particular e na atuação pública. Como você explica? Em quais pontos esse atendimento... Não falo do atendimento, falo da própria estrutura, né? Em qual momento se parecem, em qual momento se divergem, né? Acho que existe uma grande questão do atendimento público, é que a demanda é muito maior, né? E acho que aquilo, às vezes, dependendo do local de atendimento, por exemplo, um pronto atendimento, né? Aquilo torna um ambiente muito insalubre para o profissional e para o paciente, né? E quando o paciente procura um serviço particular, por exemplo, serviço especializado particular, né? Ele está ali num ambiente mais controlado, né? E aquilo ali torna a relação médico-paciente um pouco mais confortável, né? Mas, assim, eu acho que independente do lugar onde você atende, né?
da instituição, seja ela pública, privada, sejam seus pacientes pretos, brancos, ricos ou pobres, homens e mulheres. Eu acho que o médico, tendo feito um juramento, né? Quando a gente se forma, a gente faz um juramento, e nosso juramento a gente diz que não faremos distinção nenhuma de paciente nenhum, né? De que ao entrar naquele lado do paciente, a gente jamais vai fazer distinção nenhuma. E pelo menos é o que a gente deve fazer, né? Foi algo que o meu chefe me disse quando eu me formei, e no discurso dele ele falou para minha turma, eu nunca esqueci, dele falando que nós tentássemos sempre elaborar os melhores laudos nos nossos exames. Seja a gente estivesse recebendo muito, recebendo pouco, ou para um paciente particular, ou para um paciente público, que a gente tentasse sempre manter o mesmo grau de qualidade dos nossos exames para os pacientes, independente de onde a gente estivesse, né? Porque ali carregava o nosso nome. Não importa se aquele paciente é do SUS ou se aquele paciente é do particular, né? Aquele laudo carrega o seu nome. Então ali vai o seu nome, vai o seu carimbo, vai o seu CRM, né? Vai a pessoa que você é. É muito interessante que o psicólogo, ele tem que fazer terapia, né? O professor, de repente, ele é aluno de alguém. O que te faz admirar um médico? O que te faz procurar? Porque você faz consultas com certeza, você faz exames de rotina, você é um ser humano. Você é médico, mas é sobretudo um ser humano. O que te faz escolher esse médico? É isso que me dá confiança? É isso que desperta, né? A minha confortabilidade, uma palavra nova aí no dicionário, tô brincando. Mas, enfim, o que te faz optar por esse médico ou esse? Eu não falo de substituição, eu falo de opção por buscar o melhor. Para você, o que é o melhor? Hoje, a medicina enfrenta um grande desafio. Hoje no Brasil, nós temos mais de 300 escolas médicas. Então, o Brasil, nos próximos anos, vai ter muitos profissionais médicos formados por instituições, em sua maioria, com critérios de seleção não tão rígidos. E vamos ter muitos profissionais com qualificação inferior, né? E isso é um grande problema para o nosso sistema de saúde, e principalmente para a população mais pobre. Então, hoje, nós, ao procurar um profissional, né, os pacientes, ao procurarem um profissional, a gente precisa ter muito cuidado em relação a buscar alguém que trabalha realmente com algo que tem evidência médica, sabe? Hoje a gente vê, não só na área médica, mas em outras áreas da saúde, pacientes que se submetem a procedimentos ou a métodos diagnósticos que não têm validade, sabe? Soroterapia, enfim, coisas que não têm qualquer eficácia, isso, eu falo nível de evidência porque é o termo que nós usamos no meio científico, né? Mas que não tem eficácia nenhuma. Então, assim, é muito importante quando você procura alguém, você saber de onde veio aquele profissional, onde é que ele se formou, como ele atua, né? E eu costumo dizer que um médico é bom, né? Eu costumo admirar um médico quando outros médicos falam bem dele. Porque às vezes o paciente fala bem porque foi bem atendido, né? O que a relação humana, médico-paciente, não estou menosprezando, né? Claro que isso é muito importante, né? Mas eu falo da parte técnica, né? Quando você observar que outros médicos falam bem daquele médico, então é que provavelmente ele é bom tecnicamente e humanamente, né? Isso é muito importante, porque além de um grande profissional, nós devemos ser bons seres humanos, né? Saber acolher, saber escutar. E quando você trata sobre a medicina, você trata sobre vidas, você trata sobre perspectivas, né? Eu já li, inclusive, alguns artigos que falam que para o paciente, uma das habilidades médicas mais importantes, talvez até mais importantes que a habilidade técnica, seja a habilidade humana, a habilidade de comunicação, de relacionamento, né? Isso é tão interessante, eu vou usar um exemplo vivíssimo. Eu não tive um bom contato com agulhas. Eu tenho muito medo de agulha. Eu sei que eu não sou a única, né, gente? Vocês estão aí em casa também. Mas porque o profissional que me atendeu na época que eu era criança me criou esse trauma. E vem tudo isso. Então, muitas vezes, a forma como a pessoa trata tudo aquilo, a forma como a pessoa, né, direciona a sua forma técnica, com certeza que isso é muito importante, mas o trato humano
é que faz a gente ter aquela segurança, perceber, eu estou nas mãos, entre aspas, certas, eu estou no melhor lugar, enfrentando o melhor processo, e eu sei que vai ficar tudo bem, né? Agora vamos falar de outra coisa. Fevereiro laranja, fevereiro roxo, eles desempenham uma função muito importante. A gente vê que de janeiro até dezembro nós defendemos bandeiras ao longo do mês, que são refletidas, que são combatidas, que são trabalhadas. O que é que você tem a dizer sobre a importância dessas bandeiras, dessas cores, ao longo do ano inteiro sendo trabalhadas? Nós temos algumas bandeiras até mais conhecidas, né, pelo público. Outubro Sim. Rosa, Novembro Azul, né? Muito conhecidas, inclusive. É isso. E o fevereiro, ele vem a tratar mais de doenças crônicas, né? É a parte de... Doenças crônicas são doenças que, obviamente, não têm cura, mas que não quer dizer que, por não ter cura, não tem um tratamento ou não tem um controle, né? E aí o Ministério da Saúde, ele elencou nessas doenças crônicas, né, as 4 principais. Alzheimer, a demência de Alzheimer, o lúpus, a fibromialgia e a leucemia, né? Então, é um mês de conscientização sobre a importância dessas doenças, né? Sobre o impacto que essas doenças têm na nossa população, né? Todas têm um impacto muito, muito grande, tanto em mortalidade como em morbidade, né? Que morbidade, quando eu falo em morbidade, eu quero dizer que todos têm um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes que portam essas doenças, né? E que às vezes a gente precisa ter assim, algo para transmitir para a população leiga, para que aquilo se torne senso comum, né? Que um paciente com Alzheimer não pode ficar desacompanhado, que precisa ter uma prioridade na fila do banco, que uma paciente com lúpus, né, que é muito comum em mulheres, ela não pode ficar exposta ao sol, principalmente aqui onde a gente mora. Os pacientes com leucemia, eles têm uma imunidade mais baixa, eles precisam de cuidados maiores, né? Os pacientes com fibromialgia, que é uma doença que não se manifesta em exames de imagem, né? É um diagnóstico de exclusão, mas que eles sentem realmente dor, que não é mentira, não é algo fantasioso. Aquilo dói, aquilo interfere na qualidade de vida dele, né? Então, eu acredito que essa bandeira, ela vem a tratar mais disso, sabe? Da conscientização, para que as pessoas descubram o que são aquelas doenças, né? Já que a população não fala tanto, né? Acredito que a da mais conhecida seja o Alzheimer, né? Sim. Estima-se que cerca de 6% dos idosos da população com mais de 60 anos no Brasil tem Alzheimer, né? Então, se a gente for... São milhões de brasileiros, são milhões de idosos. É muita gente. Você destacou algo muito interessante e me fez lembrar que nós estamos dialogando aqui entre áreas, né? Então, me fez lembrar da temática da SEDUC, a temática artística, educacional desse ano, que é equidade de gênero e proteção das mulheres. Então, pensando nisso, vamos falar sobre isso um pouco? Saúde da mulher, que é um tema super, super importante. O que é que você tem a dizer sobre isso? Qual a importância disso? Como você defende isso? Qual é o seu ponto de vista sobre isso, né? Quando a gente fala em saúde da mulher, a gente fala de um âmbito muito amplo, né? Desde a saúde ginecológica, obstétrica, fala de pré-natal, fala de assistência ao parto, assistência pós-parto, fala sobre prevenção do câncer do colo do útero, prevenção do câncer de mama, né? E aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa região, infelizmente, nós, por conta do acesso, né? Do difícil acesso dos pacientes à atenção, a gente tem diagnósticos muito tardios, né? O que eu queria mais frisar, acho que na tarde de hoje, era isso, principalmente em relação ao câncer de mama, ao câncer do colo do útero. São cânceres que, se descobertos de forma precoce, né, as chances de cura são muito grandes, são muito, muito altas, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos e realmente isso faz muita diferença, sabe? Se aquela lesão da mama tem menos de 1 centímetro ou se aquela lesão da mama tem mais de 1 centímetro, isso já muda completamente o jogo, sabe? E a gente vê que, infelizmente, por conta do nível de saúde que nós temos, né, do nível, acho que até do nível de escolaridade, a gente tem diagnósticos muito tardios. Isso é comprovado cientificamente. Os países desenvolvidos, eles têm diagnósticos mais precoces e mais chances de cura. Os países menos desenvolvidos, né, como é o nosso caso, eles têm diagnósticos de câncer de forma mais tardias e, por consequência, menor chance de cura também. Então, o que a gente tenta mais abordar quando a gente fala em saúde da mulher, né, é nisso, principalmente o câncer de mama,
E câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero ele é prevenível, mas ele ainda mata muitas mulheres hoje. E o câncer de mama é o câncer mais comum da mulher. Se a gente fosse escolher um órgão qual seria o câncer mais frequente, é o câncer de mama, né? E a gente ainda pega muitos casos de câncer de mama avançado, porque a paciente perdeu a oportunidade de ter um diagnóstico precoce, né? As mulheres precisam fazer exames de rastreamento. Exames de rastreamento com mamografia ou ultrassonografia. Toda mulher, a partir dos 40 anos, precisa fazer exames de rastreamento das mamas, né? Mesmo que não esteja sentindo nada, mesmo que não palpe nenhum nódulo ou que não sinta dor nas mamas, mas precisa fazer rastreamento, né? Como o próprio nome já diz, é um exame de screening, você precisa rastrear lesões que ainda são muito pequenas para que elas sejam tratadas e que aquela paciente fique curada. Saber que você é meu conterrâneo, somos aí amigos de cidade, né? Saber que você veio de escola pública, assim como eu também. Saber que você se formou em escola pública, assim como eu também. Saber que você cuida de pessoas, assim como eu cuido da minha maneira lá na docência. E saber que você tem identificação muito forte com docência, né? Tenho sim. Então, é como se eu tivesse aqui um irmão, né? Um parente perto de mim, uma pessoa que me passou muita paz e muita segurança. Obrigado. Eu acho que quando a gente fala de medicina, a gente tem que ter essa questão da tranquilidade, da paz que aquele médico me passa, mas, sobretudo, da preparação que ele traz e da segurança que ele me apresenta. Porque muitas vezes nem eu estou segura. Mas se eu tenho uma pessoa que segura as minhas mãos e diz, calma, eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim, você falou uma palavra que eu admiro demais. A humildade, que é uma busca contínua para todo profissional e para todo ser humano. Porque antes de sermos bons profissionais, nós somos grandes seres humanos, ou devemos ser. Então, em nome de tudo que você representa, das lutas que você travou, que eu acho que quando você parar para pensar, nossa, o Gepson lá de 2019, olha onde é que eu estou em 2024. Então, em nome de tudo que você enfrentou, das barreiras que você enfrentou, em nome da sua humildade, do seu carisma, da sua segurança, nós que fazemos a Sertão TV, o programa Viva Bem, ficamos extremamente felizes por termos profissional de altíssimo gabarito, profissionais assim como você, que estudam, que se dedicam e que nunca param de aprender. E que olham para as pessoas com uma visão diferenciada, com um olhar, melhor dizendo, diferenciado. E eu acho que a medicina precisa de profissionais assim. Então, em nome de tudo, não somente o que você faz, mas aquilo que você é, que está muito além daquilo que eu faço. O nosso muito obrigada. Desejamos cada vez mais sucesso, damos os parabéns e desejamos que você alcance o impossível, realize o incrível e que se surpreenda com o indescritível. Porque Obrigado. Isso aí são atitudes que estão além do que os nossos olhos podem ver, mas que o nosso coração sabe sentir. Então, que o seu coração sinta coisas que muitas vezes você diga, eu não sei nem explicar, mas eu estou sentindo. O nosso muito obrigada. Aberto aí para você mandar abraço para quem você quiser, deixar um beijo para os médicos e tudo mais, e aquela coisa. Eu que agradeço o convite, tá bom? Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando você me procurou, né, pra gente gravar o programa. E espero sempre voltar. Estou sempre disponível, né? A gente tem muita coisa para falar, muita coisa bacana de informação para a população. Acho que as pessoas às vezes carecem de orientação, de informação mesmo que elas não têm, né? E é isso aí. Isso é o básico. E o básico dá muito certo, né? Dá muito certo. E esse foi o Viva Bem de hoje. Até a próxima semana com mais temáticas importantes. Será que é docência? Será que é medicina? Eu não sei. Mas todas aquelas coisas que nos fazem viver muito bem e muito melhor. Até a próxima semana. Um beijo.